E aí, seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje você vai aprender como começar o seu próprio negócio de execução de obras, praticamente sem nenhum investimento, sem precisar de um escritório físico, sem precisar de uma grande equipe, sem correr muito risco, sem precisar investir muito dinheiro, praticamente zero investimento e ter um modelo de negócio aí com alta margem de lucro, usando a melhor metodologia que existe para prestar o serviço de execução de obras. Para quem quer esse vídeo? Você que é engenheiro ou arquiteto que já trabalha com execução de obras e quer melhorar, não está satisfeito com os resultados que você está tendo e quer aprender uma forma nova de fazer isso, de não ter prejuízo, de ter uma melhor gestão, de melhorar a forma como você presta esse serviço, como você executa as suas obras, ou se você está no começo da sua carreira, se você ainda está na faculdade, já está pensando em fazer isso, ou se você é um recém-formado, está aí no começo da sua carreira, ou até mesmo se você está em transição de carreira, né, e quer começar aí na parte de execução de obras. Na obra por administração, que é o que a gente vai falar aqui hoje, você não precisa colocar dinheiro do seu próprio bolso, você vai precisar basicamente aí de um celular e de um computador para começar a sua obra. Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui, eu estou na sede da minha empresa, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas o meu primeiro escritório foi esse aqui, ó. Eu montei uma mesa e uma cadeira dentro da obra mesmo, e era ali na obra que eu resolvia tudo, fazia tudo, inclusive as reuniões com os meus clientes. Depois dessa obra aí eu fui para uma obra de condomínio, a gente fez um canteiro de obra e dentro do canteiro de obra eu tinha também um escritório que tinha até ar-condicionado. Eu lembro que eu paguei R$ 200 na época num ar-condicionado daquele caixotão. E eu tinha ali a minha estrutura 100% funcionando na obra. Então você consegue, sim, eu consegui, você também vai conseguir começar isso sem muito investimento, com pouca estrutura, tá? Isso aqui, gente, não é sobre dinheiro fácil, não é sobre planilha automática, não é esse monte de facilidade que você vê pessoal vendendo por aí na internet. Isso aqui é sobre você ter de fato um modelo de negócio onde você trabalha com o dinheiro do seu cliente, onde você presta um bom serviço e aonde você constrói ao longo do tempo um negócio sólido e um negócio lucrativo. Tudo isso de uma forma que você pode assistir esse conteúdo aqui hoje e implementar isso de forma prática, de forma imediata aí na sua atuação. E antes da gente começar, agora sim, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lúcio, eu sou engenheiro civil, eu sou o fundador, o proprietário aqui da LM Soluções em Engenharia, a minha construtora. Nós trabalhamos com planejamento e com execução de obras aqui na cidade de Palmas, Tocantins. Eu coloquei esse nome na empresa porque eu acredito que a engenharia existe para isso. A engenharia, nós engenheiros, você que é arquiteto, arquiteta que está me assistindo aqui também, nós existimos para resolver os problemas das pessoas e no Brasil existem poucos problemas que são maiores do que a pessoa conseguir construir uma casa, construir uma sede da empresa, fazer uma reforma. Geralmente é algo que as pessoas têm muita dor, têm muito medo, têm muito preconceito, têm muita desconfiança. E eu comecei um tempo atrás compartilhar conteúdo aqui nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, compartilhar o meu dia a dia, ensinar coisas práticas, coisas que eu vivo, coisas que eu faço aqui. Eu estou no mercado da construção civil desde 2015, então já deu tempo de errar muito, de fazer muita cagada, deu tempo de testar muito, deu tempo de acertar muito e eu tento encurtar o caminho aí para as pessoas que me seguem, compartilhando conhecimento aqui nas redes sociais. E por que eu faço isso? Eu entendo que o maior problema hoje dos engenheiros, dos arquitetos, gente, não é a técnica. Você aprendeu técnica na faculdade, você aprendeu ali, ler em um livro como que se assenta um porcelanato, ler na norma como que é o procedimento de execução de um determinado serviço, você aprendeu isso.
mas você não aprendeu conversar com um ajudante de pedreiro, conversar com um pedreiro, com um pintor, com um encanador, com um eletricista. Você não aprendeu a forma de se comunicar com essa pessoa, a forma de ganhar o coração dessa galera, da equipe operacional. E na faculdade a gente também não aprendeu, gente, a falar com o cliente, a vender o nosso serviço, a explicar como que o nosso serviço funciona. A faculdade ela foi maravilhosa, eu não tenho nada contra a faculdade, eu não sou aqueles caras da internet que ficam falando que na faculdade você não aprendeu nada e tal. Você aprendeu sim muita coisa, você aprendeu a resolver problema, você aprendeu a se organizar, você aprendeu muita coisa técnica sim, porque você estudou ali para aquele meio mundo de prova que você fez, e acima de tudo, você sofreu isso tudo na faculdade porque você queria se formar e queria ter sucesso na sua profissão. E o que eu mais vejo hoje são clientes que preferem confiar num mestre de obra, num empreiteiro. Nada contra o mestre de obra, nada contra o empreiteiro, o pedreiro. Nós precisamos dessas pessoas, mas é um trabalho conjunto. E eu vejo muitas vezes o cliente que ele prefere confiar num pedreiro, confiar num empreiteiro, do que confiar em você, que é engenheiro, você que legalmente é o profissional habilitado para assumir responsabilidade técnica de obra, de projeto, você que pode dar garantia, você que pode instruir o seu cliente, você que tem a capacidade de gerir o dinheiro do seu cliente. E muitas vezes o cliente ele olha para o engenheiro como se o engenheiro fosse algo mais caro, fosse uma pessoa que não sabe de nada, que está ali só para deixar a obra mais cara, e esse problema é um problema que mexe muito comigo. Então, grande parte do que eu faço aqui é por isso. Eu entendo que existem muito mais pessoas, muito mais clientes precisando de obra do que engenheiros disponíveis para executar essas obras. A minha capacidade de execução de obras ela é limitada. Eu tenho um limite, você tem um limite, e existe muito mais gente precisando de nós, existe muito mais clientes querendo executar obra do que engenheiros para executar essas obras. E eu compartilho conhecimento por isso, porque eu não quero ver engenheiros terminando uma faculdade de engenharia, sofrendo ali 5 anos, muita gente até mais do que isso para terminar a faculdade, e no final ter que mudar de área, ter que fazer outra coisa, desistir da engenharia. Eu tive muitos colegas, já vi muita gente desistir por isso, por problemas com clientes, problemas de gestão, problemas financeiros, problemas em dificuldade de vender, em sofrer com as oscilações do mercado. E é por isso que eu faço isso, é por isso que eu compartilho conteúdo. Então, se você ainda não me segue, tá lá no Instagram, lá no YouTube, toda semana tem conteúdo de valor ali, prático, para te ajudar. E agora, sem muita enrolação, se você quiser me conhecer mais, saber mais sobre mim, me segue nas redes sociais, procura outros vídeos aqui no meu canal do YouTube. Tem um vídeo que eu conto a minha história, como que eu comecei. Lá no Instagram tem o meu dia a dia. Eu não quero gastar o seu tempo com isso aqui, porque eu quero ir logo para o conteúdo e te ensinar o que eu te prometi aqui no começo desse vídeo. Como que você vai começar o seu próprio negócio na engenharia, praticamente com zero investimento, sem escritório físico, sem uma equipe muito grande, sem correr muito risco, trabalhando, criando um modelo de negócio sustentável no longo prazo, um modelo de negócio lucrativo dentro da construção civil. Então, a gente vai para o mapa mental aqui agora, que vai facilitar um pouco essa questão aqui de explicar como que essa metodologia funciona. E eu vou começar aqui pelo seguinte ponto, tá? Imagina um cliente que quer construir uma casa. Quais são as opções que essa pessoa tem? Um leigo que não é engenheiro e ele quer construir a casa dele para a família dele, pode ser também a sede de uma empresa, enfim. Essa pessoa basicamente ela vai ter 3 opções. Quais são essas 3 opções? Ela vai ter a empreita de mão de obra. Essa empreita de mão de obra, ela pode ser um pedreiro ou um empreiteiro direto, ou ela pode ser uma construtora que oferece só a mão de obra. Existem empresas que fazem isso. Tudo, gente, tem vantagens e desvantagens. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas nesse momento eu quero que você foque nessas opções, tá? Então, primeira opção do cliente é a empreita de mão de obra. Segunda opção do cliente é comprar uma casa pronta, que é muito similar a uma
empreitada global, comprar na planta, comprar depois de pronto ou contratar uma empreitada global para que a empresa execute aquele projeto e entregue aquilo pronto. E a terceira opção que eu vejo aqui como a mais vantajosa, que é a forma como eu trabalho hoje, que é mais vantajosa tanto para a construtora quanto para o cliente, é a obra por administração. É disso que a gente vai falar aqui. Prós e contras, tá? Na empreitada global ou na empreitada de mão de obra, nós temos o seguinte: para o cliente, a bitributação, e para a construtora também, a bitributação, a gente paga imposto várias vezes durante ali o processo. Se você tiver dúvidas sobre isso aqui, ou manda aqui nos comentários ou procura no YouTube que tem vídeo explicando com um pouco mais de detalhes, tá? Fica muito mais caro para o cliente, porque a margem de lucro do construtor ela é maior e quando o cliente contrata o mercado informal, principalmente ali na mão de obra, geralmente empreitada de mão de obra sempre está relacionado, na grande maioria dos casos, a mercado informal. O cliente ele fica desassistido, tá? Tudo isso aqui, gente, já são coisas que eu uso no meu processo comercial para explicar para o meu cliente como que funciona e já são técnicas que você pode pegar aí para já aplicar nas suas apresentações, nos seus atendimentos também, tá? Para a construtora, o risco é alto e a necessidade de capital para injetar na obra, tá? Aí você pode falar, Lúcio, mas às vezes na empreitada global ou na construção para venda, a gente ganha mais dinheiro. Ganha, só que do momento que você comprou o seu lote para você fazer projeto, para você aprovar na prefeitura, para você aprovar um financiamento, para você começar essa obra, para você executar essa obra, fazer as compras, pagar a mão de obra, toda sexta-feira ali pagar a galera e tudo mais, até você conseguir vender, demora muito. Então, por mais que você tenha uma margem maior, o tempo é muito maior, a necessidade de dinheiro não só para você injetar na obra, mas para você se manter também. Você pode no longo prazo querer fazer isso e a obra por administração vai te ajudar também a ter fluxo de caixa. Mas nesse momento entenda que para a construtora o risco é muito mais alto e você tem uma necessidade muito grande de capital. A barreira de entrada ela é complicada porque não é só você pegar dinheiro no banco e colocar na obra. Você também precisa pagar as suas contas ali ao longo do processo e esse processo ele pode demorar até um ano, né? Se der tudo muito certo, desde que até que faz projeto arquitetônico, projeto de engenharia, orçamento, aprova na prefeitura, até você fazer isso tudo, você pode gastar aí uns 6 meses só de tramitação e depois mais aí do tempo da sua obra, né? Dependendo aí do porte. Então tem todo esse risco, toda essa necessidade aí de capital e na obra por administração a gente não tem isso, tá? Como que funciona então, gente, a obra por administração, tá? São 4 passos simples aqui. Primeiro de tudo, orçamento e cronograma antes da obra começar. Então a sua obra tem que começar sempre com um escopo definido. Isso vem lá do PMBOK, é uma teoria antiga que chama triângulo de restrições. Eu falo muito sobre isso. O Martin Barnes, há muito tempo atrás, eu não lembro quando que foi, acho que 1972, ele criou essa teoria e depois o guia PMBOK desenvolveu ali mais algumas áreas de conhecimento, mas ele basicamente ele definia todo e qualquer projeto dentro de um contexto aí de gerenciamento de projetos como algo que fosse definido ali a partir de um escopo, de um custo e de um prazo. São 3 pilares que sempre que você mexe em um, você altera os outros 2. Quando a gente fala de obra, a gente precisa de uma definição de escopo, que para nós vão ser os projetos de arquitetura e engenharia. Quando eu falo de projeto, eu falo de tudo. Projeto de gás, projeto de ar-condicionado, projeto de dreno, drenagem externa, drenagem de ar-condicionado, drenagem pluvial, projeto de automação, projeto de telecomunicações, todos os projetos, projetos de cobertura, água fria, água quente, literalmente, gente, todos os projetos que são necessários ali para uma obra. Fez esses projetos, você consegue fazer um orçamento, eu falo muito sobre isso também.
e você consegue fazer um cronograma. Então você define o que você vai fazer, quanto vai custar e quanto tempo leva. Tudo isso antes da sua obra começar, né? Você vai levantar aqui todos os serviços, todos os quantitativos, fazer cotações reais no mercado local, criar um cronograma físico-financeiro com início, fim e custo de cada etapa da obra, para mostrar para o seu cliente e revisar tudo isso antes do início da obra, já propor alterações, adequações ali para trazer viabilidade, para trazer clareza. E durante esse processo você mostra para o seu cliente muito profissionalismo. E isso é uma das formas que você tem de atrair o seu cliente. Hoje aqui na empresa nós cobramos por esse serviço. Eu sempre cobrei orçamento, tá? Foram pouquíssimas obras que eu não cobrei orçamento do cliente, e quando eu não cobrei eu expliquei isso para ele. Eu falei que eu cobrava, mas que pelo fato de ser uma indicação e tudo mais eu não iria cobrar, enfim. Foram pouquíssimos casos onde eu não cobrei. Então, desde a etapa do orçamento você já começa a faturar. O orçamento ele é um serviço técnico, então da mesma forma que o cliente contrata o arquiteto para fazer o projeto, ele também contrata você, orçamentista, para criar ali para ele o orçamento, a planilha, fazer todo o planejamento da obra ali com início e fim de cada uma das etapas, para trazer essa segurança, para trazer essa clareza aí para ele. E durante a obra, gente, o que a gente faz? Durante a obra você vai ter ali o seu processo de compras, tá? Cotações no mercado em pelo menos 3 empresas, é o seu cliente que paga todos os custos, então você está sempre mostrando para ele que, primeiro, você não tem o interesse em deixar a obra mais cara para ganhar mais administração, porque você não vai ganhar todo o dinheiro da vida na obra dele. É muito fácil quebrar essa objeção, e isso aqui é uma das formas que nós temos de fazer isso. A gente negocia com os fornecedores parceiros. Como você vai ter um volume de obras, você tem mais poder de compra do que o seu cliente. Então você consegue negociar com os seus fornecedores e você vai conferir especificações técnicas de materiais e equalizar todas essas propostas. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um mapa de cotação aqui da LM. Ó, nós temos aqui 3 exemplos de mapa de cotação. Aqui, com o tempo, você vai criando a sua identidade visual e tudo mais, mas eu gosto de deixar tudo sempre, gente, o mais simples possível. Quanto mais simples, melhor. Eu tenho aqui, ó, o nosso pedido de número 3, era um pedido de limpeza do terreno. Então, eu tinha aqui, ó, limpeza do terreno, deslocamento das máquinas e retirada de entulho. Cotei com 3 empresas. Olha só a diferença, a empresa mais barata 430, a empresa mais cara 580. E aí eu mando para o meu cliente o Pix, o valor certinho aqui, depois eu vou mostrar para vocês isso aqui com print de WhatsApp, como é que funciona. Enfim, esse aqui foi um exemplo bem simples. Agora olha um exemplo aqui um pouco mais complexo, ó, material elétrico. Quando eu mostro isso aqui para o meu cliente, eu falo, cliente, você acha que você vai ter condição de ver aqui todas as marcas, modelos, especificações, saber se está tudo certo, saber se o vendedor não está colocando um negócio mais barato ali só para ganhar o orçamento? Então, olha a quantidade de itens que precisam ser cotados, olha a quantidade de lojas, olha a diferença de preço. Ó, a gente sai aqui de 14 mil para 18 mil, mais de 4 mil reais de diferença em um único item, que são aqui as instalações elétricas. Então, olha o tanto de economia que a gente consegue gerar aqui simplesmente com o nosso processo de cotações. Então, isso aqui é algo maravilhoso. Esse processo de compras, esse gerenciamento de compras aí que a gente faz, já é algo que gera muito valor. Além disso, né, nós temos a execução dos serviços, supervisão técnica, a execução conforme as normas, conforme as boas práticas. Nós fazemos laudo de tudo, documentamos tudo, a gente não deixa ninguém fazer nada errado, a gente não deixa ninguém atravessar a ordem correta, principalmente aqui, ó, a gente não deixa o cliente adiantar dinheiro para ninguém. É a fórmula do caos na construção civil, é pagar qualquer coisa adiantada. Então a gente garante que o nosso cliente não vai ter prejuízo e a gente garante que o nosso cliente vai usar o dinheiro dele da melhor forma possível, vai ter o melhor custo-benefício ali, vai ter as compras mais econômicas e vai poder
priorizar as coisas que são mais importantes para ele. Então não está relacionado só à economia, mas está relacionado também a usar o dinheiro da melhor forma, mesmo quando ele quiser gastar o dinheiro dele, ele quiser comprar um item mais caro, quiser usar uma coisa ali mais elaborada por questões de projeto e tudo mais, né? A ideia não é só ser as coisas mais baratas, não. A ideia é fazer boas compras e tomar boas decisões financeiras e a documentação aqui de todo o processo. Vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de coisas que a gente faz também. Isso aqui, gente, é uma remessa de pagamento, tá? É um PDF que eu mando para o meu cliente toda semana, tá? Aqui a gente gosta de fazer as nossas compras todas as semanas. E a gente faz todos esses pagamentos semanalmente, sempre às sextas-feiras. Então eu tenho aqui um print do WhatsApp de como que funciona. Tá aqui o meu cliente, eu mandei para ele aqui, ó, esse pedido, que era a remessa de pagamento 26. O PDF é para ficar registrado e tem ali algumas observações. E eu mando aqui no WhatsApp, ó, o Pix de um jeito que ele pode só clicar, copiar e colar no aplicativo do banco. Na sequência, eu mando para ele aqui uma explicação de tudo que foi feito. Às vezes eu mando vídeo, às vezes eu mando foto, às vezes eu mando um áudio. E na sequência, ó, bom dia, Lúcio, tudo certo? Feliz Páscoa, tal. Tá ok, logo mais faço tudo. O cliente me devolve com os comprovantes. A única coisa que o meu cliente faz é os pagamentos. A única coisa. O meu cliente ele não faz mais nada que não seja os pagamentos e participar ali de algumas escolhas e tudo mais. Então eu sempre falo para os meus clientes que eles aproveitam a melhor parte da obra deles e eu cuido de todo o resto, né? Eu, a minha equipe, a nossa empresa cuida de todo o resto para ele aproveitar só a parte boa. Ir numa loja para escolher um material, às vezes uma negociação mais elaborada que ele quer participar, tem cliente que gosta de participar. Enfim, isso aqui ó, é um diário de obra. Então nós fazemos em todas as nossas obras. Tem gente que não gosta, tem gente que acha que não precisa. Nós fazemos em todas as nossas obras. Eu uso o Orça Fácil para fazer diário de obra. Olha que legal aqui, ó, quando o piso chegou na obra e a gente tem aqui o lote, todas as informações da caixa, tudo registrado. Essa organização, gente, lembra sempre disso, tá? Eu falo muito disso. Olha a quantidade de niveladores que a gente usou aqui nesse piso. Então isso aqui, ó, resguarda você juridicamente de qualquer problema e sempre tá mostrando para o cliente profissionalismo, tá? Então aqui, ó, o forro de uma área externa, feito todo com placa RU, enfim, todos os detalhes da obra. Lembra disso, gente, organização dá dinheiro, tá? Organização dá dinheiro. E um outro exemplo aqui, ó, um contrato de um prestador de serviço. Olha só que legal isso aqui, ó. Todos os nossos prestadores de serviço nós fazemos isso. Então nós temos aqui, ó, modelos de contrato, ó, com o que vai ser feito, quais são os valores, ó, em hipótese alguma será efetuado pagamento sem a finalização total do ambiente ou adiantamentos. Tudo isso aqui são garantias e segurança que nós damos para o nosso cliente. E junto com isso nós fazemos também um relatório financeiro aqui de todo o dinheiro que é gasto, tudo que nós mandamos para o nosso cliente pagar. Deixa eu mostrar para vocês aqui também. Ó, essa aqui foi uma reforma que a gente executou, tudo no Excel, gente, de forma mais simples possível, tá? Simplicidade dá dinheiro e organização dá dinheiro. Às vezes a gente quer o software mais complexo, a coisa mais difícil. Esquece isso, tá? Quanto mais simples e quanto mais fácil for para você preencher e para o seu cliente entender, mais dinheiro você vai ganhar, mais fluidez você vai ter no seu processo, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma planilha de economias geradas, eu tenho aqui, ó, todos os pedidos, tudo que foi comprado, tudo que foi gasto e tudo aqui, ó, com um checklistzinho aqui de etapas baseado aqui no nosso orçamento. E eu tenho aqui, ó, exatamente quanto que a gente gastou em cada etapa da obra. Então nós fazemos aqui prestações de conta para os nossos clientes o tempo todo. O tempo todo a gente está mostrando para o nosso cliente que a gente está usando bem o dinheiro dele. O tempo todo a gente está mostrando para ele que as coisas estão sendo feitas, estão acontecendo. E o tempo todo eu estou falando para ele, ó, se tu tivesse contratado só um empreiteiro, a tua obra estava muito mais cara, estava atrasada, não estava com esse nível de controle aqui, tu ia estar morrendo, tendo que parar de trabalhar, tendo que fazer
tudo aqui, buscar material em loja. Com a gente, o cliente não faz absolutamente nada. O cliente não vai em loja buscar material. A gente não fica ligando para o cliente, faltou um joelho, faltou um parafuso, faltou um prego. Não, a gente entra na obra para resolver tudo. E o cliente paga os custos disso. E o preço de custo, tá? Essa é a parte mais interessante, tá? E aí daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de como que funciona aí a questão do percentual e tudo mais. Gestão, gente, automaticamente gera economia, gera segurança. Se não tem retrabalho, não tem desperdício, tem economia, tem uma obra mais rápida e a gente vende essa ideia para o cliente. A gente defende o nosso trabalho, né? Que o engenheiro e arquiteto não deixa a obra cara. O pessoal da arquitetura sofre muito com esse preconceito também. Arquiteto só serve para deixar a obra cara e não sei o que. Enfim, a gente tem que trabalhar para quebrar isso, tá? Outra vantagem para o cliente, tá? É a manutenção pós-obra e a assistência técnica, tá? Então são duas coisas diferentes. Você auxilia o cliente assumindo que é a sua responsabilidade. Pode ser que você erre, tá? Você tem que se programar, você tem que ter reservas. Pode ser que você tenha algum prejuízo, mas a chance é baixa se você fizer um bom trabalho. Mas mesmo assim nós temos muitas variáveis e tal. Pode ser que em algum momento você precise fazer alguma manutenção para o cliente, arcar com esse problema, com essa demanda, e mesmo assim, isso vai fazer o cliente ver você com bons olhos, e se você for lá e resolver, esse cliente ele continua fiel a você e continua te indicando. É aqui que muitos engenheiros erram e tem prejuízo. Tem gente que não sabe diferenciar o que é uma manutenção pós-obra por causa de um erro, alguma coisa, ou uma assistência técnica em relação às manutenções que o cliente tem que fazer. Então, de 6 em 6 meses, o cliente tem que mandar limpar o ar-condicionado. Isso não é uma responsabilidade sua. Uma vez por ano tem que limpar as calhas, uma vez por ano tem que inspecionar o rejunte. Então, nós temos essas ferramentas para instruir o nosso cliente também em relação a tudo aquilo que ele tem que fazer e nós damos toda a assistência para ele. Então, eu sempre falo para o cliente, você acha que se você ligar para o empreiteiro 1 ano, 2 anos depois, se você tiver qualquer problema, você acha que se você ligar para esse cara ele volta para te ajudar? Nós não, nós sempre vamos estar disponíveis porque nós zelamos pelo nosso nome e nós vamos te dar suporte também, caso você precise de alguma ajuda, né? Com o tempo a casa vai precisar de uma reforma, vai precisar de uma pintura, enfim. Vantagens e desvantagens, tá? Para o cliente, absolutamente nenhuma desvantagem, tá? Ele só tem a ganhar. Ele tem um produto 100% personalizado, executado com a melhor técnica possível, com gestão, mais rápido, mais eficiente, com garantia de qualidade. Ele tem uma obra muito mais barata do que qualquer outra opção e do jeito que ele quis, do jeito que ele sonhou, do jeito que a família dele sonhou. A única desvantagem, bem entre aspas, assim, é que ele vai ter que aguentar o processo, né? Demora. É diferente de comprar uma casa que está pronta, né? Você tem ali o tempo do projeto, o tempo da aprovação, o tempo da obra. Tem coisas que, por exemplo, móvel planejado só vai tirar a medida depois que a obra estiver pronta. Então, demora pra caramba até a obra ficar pronta, né? Uma casa de alto padrão aí, até que caba tudo mesmo, vai ser em torno aí de 2 a 3 anos, né? O cliente vai ter que aguentar viver esse processo, mas vale a pena porque ele vai pagar muito mais barato e vai ter um negócio muito mais personalizado. Se o cliente não vê vantagem nisso, ele tem que comprar uma casa pronta mesmo e vai ser melhor para ele. Mas a grande maioria das pessoas, tirando pessoas com muita ansiedade, enfim, né, para a grande maioria das pessoas, só existe vantagem nesse sistema, tá? Para você, também não tem muita desvantagem não. Você vai trabalhar 100% com o dinheiro do cliente, você só precisa do conhecimento certo, tá? Seus honorários vão ser aí um percentual do custo da obra, geralmente 10 a 15%, reformas a gente trabalha ali na casa de 20%, isso muda aí de acordo com a região que você tiver do país, mas geralmente é isso, tá? Ou você vai cobrar um percentual do custo da obra baseado no orçamento, ou você vai cobrar um valor fixo ali pela sua administração, tá? Com o tempo, você aumenta a quantidade,
Com o tempo você aumenta a equipe. Com uma obra, gente, você já ganha dinheiro, tá? Com uma obra você já ganha dinheiro. Uma obra de 500 mil com administração de 15%, uma obra de 1 milhão com administração de 10%, qualquer obra de médio padrão que você for executar hoje para um cliente aí de classe média alta, vai dar muito perto de R$1 milhão. Os preços aumentaram muito, as coisas estão muito caras. Então, assim, com uma obra você já consegue sozinho se manter, ter uma renda, juntar dinheiro para expandir essa estrutura, aumentar a quantidade de obras, aumentar a sua equipe, expandir para outros modelos. Enquanto a obra por administração está pagando as suas contas, está te dando fluxo de caixa, você está ali ao mesmo tempo construindo a sua primeira casinha para vender, comprou um apartamento de leilão para reformar e vender, comprou uma casa para reformar e vender, vai colocando o pé na água em outras coisas também para expandir dentro do universo, né? Então você vai crescer de fato um negócio super lucrativo do absoluto zero. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo de uma planilha de medição, que é uma planilha que geralmente eu mando para o cliente no final do mês, que tem ali o resumo, né, de todos os pedidos, todos os custos da obra, a data, tudo isso aqui foram coisas que eu já mandei para ele, que eu já expliquei, que ele já pagou, e aí lá no final, olha, essa medição aqui com um mês de obra, olha só o valor aqui, ó. Nesse caso eu dei um desconto para o cliente do orçamento, eu tinha cobrado para fazer o orçamento e tinha prometido que se ele fechasse a obra comigo eu daria esse orçamento de desconto. Às vezes eu faço isso, às vezes não, mas olha só, em uma medição aqui deu praticamente R$10 mil por mês em uma obra, tá? Você pode expandir isso aqui, mantendo uma equipe enxuta, mantendo uma equipe pequena, com uma estrutura muito baixa, com estrutura muito barata, você consegue ter um negócio super lucrativo. O que você precisa para começar, né? Habilidades que você precisa aprender e tal. Marketing, vendas, relacionamento, apresentação comercial, tudo isso aqui que eu te falei, ó, você pode fazer um resumo aí no seu caderno, volta, assiste de novo, pega uma folha, faz um resumo. Esse resumo já é a forma que você vai apresentar isso para os seus clientes, né? Você vai aprender aí a fazer as suas propostas de prestação de serviço, você vai precisar de modelos de contrato, essas planilhas, esses documentos que eu te mostrei, alguns deles aqui, que são documentos simples, que é mais uma questão de organização, você consegue desenvolver tudo isso aí só com o Excel, sem precisar de pagar software. No máximo você vai pagar ali um software para fazer orçamento, porque orçamento no Excel é complicado, dá para fazer, mas pelo menos um orça fácilzinho da vida ali, você vai precisar de investir, mas custa R$200 por mês, né, a assinatura. Então, investimento muito baixo, questão de organização, processos simples, fáceis de gerenciar e replicar para você ir crescendo com o tempo. E você vai precisar do seu primeiro cliente. A vantagem aqui é que a barreira de entrada é muito baixa, sempre vai ter alguém próximo a você querendo construir. Então você vai ter ali, às vezes um amigo, às vezes um familiar, às vezes a sua primeira obra você vai ter que cobrar mais barato, vai ter que fazer uma administração mais barata, vai ter que abrir mão ali um pouco de ganhar muito para ter o seu primeiro portfólio, para começar a divulgar o seu trabalho. Então você vai ter ali os seus amigos, os seus parceiros. Eu já fechei obra que o meu fornecedor de piscina me indicou para uma cliente. Eu já fechei obra que às vezes um pedreiro me indicou para cliente. Eu já fechei obra que amigos arquitetos, né? Nós engenheiros e arquitetos, nós precisamos nos unir, nós precisamos juntar força, é melhor para o cliente, é melhor para nós. Então, muitas das nossas obras aqui são indicações de parceiros arquitetos, né? Então, assim, a sua primeira obra você vai ter que ralar um pouquinho para conseguir, mas não é nada de outro mundo, sempre tem alguém próximo a você querendo construir, você só tem que ser uma pessoa boa de relacionamento e aprender a explicar isso aqui para o seu cliente, tá? Com o tempo você vai construir portfólio, com o tempo você vai construir autoridade, com o tempo você vai crescer o seu negócio, você vai montar a sede da sua empresa, você vai ter um marketing digital forte, você vai ter uma divulgação forte, você vai ter caixa, você vai conseguir investir em coisas maiores e tudo isso começando do zero, num período aí de 5 anos você consegue estar consolidado no mercado, tendo investimentos, tendo caixa e se organizando para crescer cada vez mais.
Bom, com o que você aprendeu aqui até agora, você já consegue começar. Qual que é o seu próximo passo agora? Você consegue encurtar esse caminho desse começo. Eu tenho um curso, um treinamento que chama o Método LM, Como Trabalhar com Obras por Administração. É um curso completo, que tem aulas aqui detalhando cada um desses itens aqui que eu te falei, desde o processo de vendas, organização da empresa, organização dos setores da sua empresa, contratação, venda, como gerenciar cliente, como gerenciar a equipe, toda a gestão que é necessária fazer em uma construtora, com todos esses arquivos, com aulas práticas, com estudo de caso, tá? Aulas completas aqui sobre essa metodologia com estudos de caso reais, tá? Todos esses documentos que eu te mostrei aqui e vários outros documentos também, além desses, né? Proposta, apresentação comercial, contrato, diário de obra, planilha de acompanhamento, como que precifica, como que cobra, como que vende, como que gerencia, como que entrega, como que conversa com cliente difícil, toda a parte aqui de vendas, gestão, comercial, tudo isso, tá? Você vai ter acesso, são 2 anos de acesso. As aulas são gravadas ao vivo, então o curso ele está sempre sendo atualizado. Eu sempre estou trazendo coisa nova, sempre estou trazendo experiências novas ali. Você pode participar ao vivo também, retirar todas as suas dúvidas e ter acesso às gravações e a todo o material didático que é disponibilizado ali nas aulas, tá? Você também vai ter um grupo de Telegram aberto para retirar todas as suas dúvidas. Você pode a qualquer momento mandar as suas dúvidas ali, a gente está sempre por ali. Você tem o meu contato de WhatsApp, você fala direto comigo para tirar toda e qualquer dúvida que você tiver ao longo do processo, tá? E de bônus você leva um curso completo de orçamento de obras, um curso de gestão financeira e precificação para escritórios de engenharia e arquitetura, e eu estou desenvolvendo agora, isso aqui é um curso novo, de técnicas e práticas construtivas. Eu vou começar a gravar essas aulas também aí semanalmente nos nossos encontros de Tira Dúvida. Além dos encontros de Tira Dúvida, eu vou trazer também conteúdos práticos aqui de técnica, de práticas construtivas, coisas extremamente práticas ali para você implementar no seu dia a dia. Você vai ter todas as informações de preço no botão que está embaixo desse vídeo aqui, e na sequência dessa página você vai ter também o depoimento de alguns dos nossos alunos. Então tem alguns vídeos aqui, algumas mensagens em texto de alunos nossos. Se você tiver qualquer dúvida, tem um botão aqui para você falar no WhatsApp direto comigo também. Você pode clicar, mandar mensagem, tirar todas as suas dúvidas, tá? E aqui embaixo você vai ter todas as informações. Desejo que você tenha muito sucesso. Espero que isso aqui tenha de fato contribuído para a sua carreira, para a sua formação. Espero que você escolha dar esse próximo passo também, se tornar meu aluno. Estou te esperando, né, aqui nas nossas gravações, nas nossas aulas, lá no grupo do Telegram. Espero mesmo que você venha, espero mesmo que você tenha muito sucesso aí na sua carreira, na sua atuação profissional. E não deixa, tá, de me seguir lá no Instagram, de se inscrever no meu canal do YouTube, para você estar recebendo também todo o conteúdo gratuito que eu posto aqui, que eu tenho certeza que também vai te ajudar muito, tá? Grande abraço aí, fica com Deus, muito sucesso para você.